da novela Terra e Paixão, capítulo este, que vai ser exibido neste próximo sábado, dia 18 de novembro. E neste capítulo, Marino adverte Antônio, informando-o de que ele será responsabilizado por quaisquer consequências que Aline ou sua família venham a sofrer. Ramiro, agindo a mando de Antônio, leva Aline à força para um local isolado, onde o produtor a ameaça de forma intimidadora. A atitude de Ramiro deixa transparecer preocupação com Aline, mesmo seguindo as ordens do patrão. Caio confronta Antônio de maneira intensa e desafiadora, indicando um momento de tensão e conflito entre os dois. Aline volta para casa em um estado emocional abalado, evidenciando a intensidade do impacto das ameaças e da situação que acabou enfrentando. Agatha se coloca ao lado de Antônio, defendendo-o das acusações feitas por Jonatas. Agatha surpreende Aline ao flagrá-la guardando uma arma que foi dada por Gentil para a defesa da professora e sua família, indicando um possível elemento de tensão e um conflito que pode acontecer. E como podemos ver neste capítulo, o Marino vai chegar para o Antônio La Selva e vai o advertir de que, caso algo aconteça com Aline, o principal suspeito será ele, visto que é ele que ultimamente, nos últimos meses, vem atacando e fazendo com que a família da Aline sofra. Logo, o Marino então advertiu o próprio Antônio La Selva de que se algo acontecer a Aline ou a sua família, o principal suspeito de qualquer coisa que fosse acontecer seria o próprio Antônio La Selva. E isso, lógico, deixou o Antônio La Selva totalmente furioso. Mas isso acontece também porque o próprio Marino já chegou a ser afastado da delegacia por causa do Antônio La Selva. Isto porque, como vocês se lembram, o Antônio La Selva acabou descobrindo que o neto que ele achava que era dele, que no caso era o Danielzinho, na verdade não era dele, e sim era filho do próprio Marino. E claro que isso, junto das consequências que o Antônio já estava enfrentando naquele momento, ainda mais por ter deixado o próprio Antônio preso por um tempo, acabou fazendo com que a ira de Antônio ficasse muito maior com ele, e ele acabou tomando essa decisão de fazer com que o Marino pagasse por ter prendido ele e por ter enganado ele, fazendo com que ele achasse que o Danielzinho esse tempo todo era seu neto, mas na verdade não era. Tudo isso fez o Antônio tomar uma atitude. Ele pediu ali a ajuda a alguns capangas para plantar provas lá no quarto onde o Marino estava hospedado, na pousada de Lucinda. Provas de que o Marino estivesse fazendo coisas totalmente ilegais. E isso, claro, deixou o Antônio muito à vantagem, pois ele acabou fazendo isso de fato, e de fato ele acabou conseguindo com que o Marino fosse afastado da delegacia. Ele não estava mais cumprindo o papel de delegado, pois ele foi afastado do seu cargo por supostamente estar praticando coisas ilegais. Mas então, ele logo percebeu que isso, na verdade, foi algo criado pelo próprio Antônio La Selva, já que, alguns dias antes disto acontecer, o próprio Antônio La Selva olhou diretamente nos olhos do Marino e falou para ele que ele iria acabar com a carreira do
Marino. O Antônio deixou bem claro para o Marino que iria acabar com sua carreira de uma vez por todas e fazer com que ele pagasse por todo o mal que ele causou ao Antônio La Selva. E isso, obviamente, mostrou para o Marino que ele iria acabar sofrendo essas consequências e não teria como evitar, visto que o Antônio realmente é uma pessoa muito poderosa em Nova Primavera. Dito e feito, o Antônio acabou por um momento arruinando a carreira do Marino, fazendo com que ele fosse visto pela população como um verdadeiro criminoso por estar fazendo coisas ilegais, mesmo sem estar fazendo. Mas ele, junto de Lucinda, vai fazer de tudo para conseguir provar a sua inocência e fazer com que ele não fique para sempre afastado do seu cargo e que na verdade ele consiga voltar muito em breve. Mas devido a tudo isso que aconteceu, a tudo isso que já passou, agora o Marino ainda assim tem esse ódio do Antônio, mesmo que o Marino muito tempo atrás sempre foi um ajudante, de certa maneira, do próprio Antônio La Selva, visto que ele sempre ajudava o próprio Antônio La Selva a se livrar de alguns problemas jurídicos que ele acabava se envolvendo. Ou seja, o Antônio cometia alguns crimes, fazia ali algumas coisas maldosas, mas o Marino acabava ajudando ele a passar por isso sem consequência nenhuma. Meio que o Marino acabava acobertando ali o Antônio La Selva, mas isso ficou para trás, segundo o próprio Marino, pois ele não quer mais acobertar o Antônio La Selva de nada que ele faça. E isso vem sendo mostrado nas atitudes que o próprio Marino vem tendo ultimamente, já que ele realmente não está deixando fácil pro Antônio. E agora ele simplesmente faz esse alerta para o Antônio, falando que se algo acontecer com a família da Aline, ele com certeza será o principal suspeito, já que é ele que vem tentando arruinar a família da Aline, fazendo com que ela sofra bastante nas últimas semanas. E ainda neste capítulo, o Ramiro, amando do Antônio, leva a Aline à força para um local isolado, onde o próprio Antônio La Selva acaba ameaçando ela de forma totalmente intimidadora. O Antônio acaba deixando a Aline totalmente com medo do que possa vir pela frente. Ela realmente ficou emocionalmente abalada com as palavras de ódio que ela ouviu do Antônio La Selva. Tudo isso fez com que a Aline realmente ficasse abalada emocionalmente e possa ser que ela acabe fazendo alguma coisa indevida para acabar com essa situação dela e o Antônio La Selva. Mas no momento em que o Ramiro levou a própria Aline a este local isolado, onde o Antônio La Selva ficou ameaçando ela, o próprio Ramiro deixou transparecer que não estava satisfeito com o que ele mesmo estava fazendo. O próprio Ramiro, o capanga que não tem medo de nada e simplesmente obedece todas as ordens do Antônio La Selva sem medo algum. O Ramiro, que sempre obedece ao seu patrão, agora parece estar preocupado com a segurança de Aline. Vale lembrar que o próprio Ramiro, algum tempo atrás, odiava a Aline, também como o Antônio La Selva a odiava, e já chegou a tentar se livrar dela, mas acabou não tendo sucesso nisso. E agora, ele simplesmente deixa transparecer que está preocupado com Aline. O próprio Ramiro, capanga do Antônio La Selva, que sempre obedece ao seu patrão, desta vez não está fazendo diferente. Está o obedecendo, mas está mostrando que está preocupado ali com a Aline e que não queria estar fazendo aquilo ali com ela. Será que o Ramiro agora vai virar as costas contra o seu próprio patrão, o Antônio La Selva?
O que você acha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E ainda neste capítulo, o Caio vai confrontar o Antônio também de uma maneira bem intensa, visto que o Caio é totalmente contra essas coisas que o Antônio vem fazendo com a Aline, que é o amor da vida do Caio, e ele, com medo de perder a Aline, com medo que ela sofra consequências com seu pai, ele então decide enfrentá-lo mais uma vez e acabam que os dois brigam muito feio ali, mostrando que realmente o momento ali naquele local isolado é de muito conflito e de muita tensão. Depois de tudo isso, a Aline volta para casa, mas volta com um estado emocional totalmente abalado e simplesmente chorando com o impacto das ameaças e da situação que acabou enfrentando. A Agatha vai se colocar ao lado de Antônio e vai defender ele das acusações por Jonathan. E a gente sabe muito bem que um dos planos da Agatha é mostrar total lealdade ao Antônio La Selva. E com certeza, mesmo o Jonatas sendo seu filho, ela ainda assim vai ficar contra ele nesse assunto de que o Antônio vai estar sendo acusado pelo próprio Jonatas. A Agatha vai ficar ao lado de Antônio e vai falar que é tudo mentira, que as acusações que o Jonatas está fazendo contra ele são falsas e que nada daquilo é verdade. E no final deste capítulo, a Agatha vai surpreender a Aline quando vai flagrá-la guardando uma arma que foi dada por Gentil para sua defesa e também defesa da sua família. Isso vai fazer com que a Agatha elabore novos planos para acabar com a Aline, fazendo com que a situação acabe ficando muito tensa entre as duas. E estes são os principais acontecimentos do capítulo de Terra e Paixão deste sábado, dia 18 de novembro. E se você quiser saber o que vai acontecer no próximo capítulo, no capítulo de segunda-feira, dia 20, se inscreva aqui no canal e ative esse sininho que tem aqui embaixo para você receber notificação de quando sair o resumo do próximo capítulo e você ficar sabendo de tudo o que vai acontecer em primeira mão. No mais, é isto. Muito obrigado por assistir e até o próximo resumo.